Lição de número 4. O meu está na página. Achei. 71. Qual página daí? 47. 47. O que será que está diferente? Parece que tem mais página mesmo. A última página dele aí é qual? De tudo? É. É 172. Acho que deixa eu dar uma olhada aqui na aparição. Só fechar, né? Não, agora tem professor. 14, 70, 60 e poucas páginas. 60. Eu tenho páginas a mais, não sei quantas, mas... Cronologia dos Evangelhos. Da passagem por Samaria até a ascensão. Introdução. Os ensinos presentes nos fatos, discursos, diálogos que se seguem são muito preciosos para a vida da igreja ao longo do século. O que dizer, por exemplo, de assim chamado Sermão do Monte? Profundo, verdadeiro, tremendamente confrontador da nossa natureza inclinada ao pecado, mas ao mesmo tempo consolador, cheio de esperança e santidade, que eleva a nossa alma a Deus. Nos textos dos evangelhos que narram desde a passagem de Jesus por Samaria até a sua ascensão, encontramos também muito do exemplo de Jesus. Enfim, são textos que, assimilados por nós em oração, produzirão um resultado prático, uma teologia viva e um comprometimento maior com o evangelho por simples. Então vamos pegar da passagem por Samaria, né? Quando Jesus chega a Samaria, que é quando Jesus encontra aquela mulher samaritana no poço de Jacó, até a sua ascensão, no momento que ele é assunto aos céus. Então nós temos, né, muita coisa, né, sobre com respeito ao ministério, ministrações, cura, milagres, o sermão da montanha, né, que é onde ele vai trazer as leis do reino. Então são muitas coisas que veremos nessa noite, por isso que ela é uma lição bem mais longa, né? E aí nós vamos estudar ela em 2 tempos, né? Metade hoje, metade semana que vem, porque demos a segunda e terceira na semana passada. No dia do Novo Testamento, a terra de Canaã teve 3 divisões: Judéia, que ficava ao sul, Galiléia, que ficava ao norte, e Samaria, que ficava no centro. Jesus havia evangelizado o norte, que é lá na Galiléia, e veio ao sul para a festa da Páscoa. Retornando para o norte, passou por Samaria, e ele foi para uma cidade chamada Sicar e se pôs junto ao poço de Jacó, onde evangelizou uma mulher que serviu de grande testemunho naquela região. Então aí ficava, né, essas 3 grandes divisões, podemos chamar até de estados dentro de Canaã. Deixa eu ver se a gente tem aqui um mapa. O mapa que tem aqui é um mapa completo. Por que a mulher samaritana foi ao poço às 12 horas? A hora sexta, né, que diz a Bíblia, né, tem essa diferença porque no horário judeu se chamava assim, né, a oração, a terceira hora, a sexta hora, a hora 1/10, a 10ª, a 9ª hora.
E já no horário romano, acrescentava-se mais 6 horas. Todas as vezes que a gente vê assim, a sexta hora, que hora que era? Meio-dia, só acrescentar mais 6. Era a hora nona, que hora que era? 15 horas da tarde, só acrescentar mais 6. Então, João vai relatar que Jesus ele foi, né, até a Judéia, que ficava ao sul, e quando ele regressou para Galiléia, ele passou por Samaria, que ficava no meio, entre os dois estados, vamos ficar assim, né? A Samaria ficava centralizada. E quando ele passou por lá, era a hora sexta, que é horário de meio-dia. Se aqui no Brasil, meio-dia, aqui no Espírito Santo, é um calor que ninguém aguenta andar, imagina no Oriente Médio. Lá em Israel, calor de meio-dia, deve chegar a 50 graus com essa sensação térmica. E aí então Jesus estava caminhando naquele horário, porque ele estava indo ao encontro dessa mulher. Porque a mulher vai ao poço com tão forte calor? Pelo diálogo de Jesus com ela, podemos ver que vida ela levava, fazia com que ela tivesse medo de ser apedrejada, mas nessa hora, por causa do calor, não havia mais ninguém naquele local. Então, meio-dia não era a hora de tirar água do poço. O calor era insuportável. Então, ela vai justamente nesse horário para não ser vista e não ser encontrada, para que ninguém a visse naquele lugar. E aí, pelo diálogo que Jesus teve com ela, quando Jesus disse assim, vai lá e busca o seu marido, e ela disse assim, não, Senhor, não tenho marido. Ele falou, disseste bem, tiveste 5 maridos, o que você tem não é seu. Então a lei dizia que em casos de adultério, apedrejamento. Então ela vai no horário de meio-dia, sol quente, para não ser encontrada. Nesse horário não era horário de tirar a água do poço, então ela foi realmente para não ser vista ou encontrada por ninguém. Mas aí Jesus passa por Samaria justamente para encontrar-se com ela. Por que Jesus está caminhando a esta hora? É estranho Jesus estar caminhando na hora sexta, que equivale a meio-dia, em uma região tão quente, mas já havia sido revelado que a mulher estaria ali naquele lugar. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Quando Jesus pede água à mulher, ela fala da inimizade que havia entre judeus e samaritanos há cerca de 800 anos, quando houve divisão do reino nos dias de Roboão, filho de Salomão. E a mulher levava em questão quando diz a Jesus, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus quebra essa divisão, trazendo o evangelho aos samaritanos e deixando bem claro que os verdadeiros adoradores não são os que adoram em Jerusalém ou em Samaria, são os que adoram em espírito e em verdade. Então o que aconteceu? Historicamente dizendo, 2 pontos importantes. Primeiro, quando Roboão, filho de Salomão, assume o reino, o povo vai até Roboão pedindo que alivie as cargas tributárias. A gente está pagando muito imposto, muito tributo, a gente quer pagar menos. E aí Roboão teve uma ideia, daqui 3 dias vocês voltam a mim, porque eu vou consultar aqui algumas pessoas e saber o que eu vou decidir. Aí ele foi aos sábios, que acostumava aconselhar o seu pai Salomão. E os sábios disseram o seguinte, atende o povo, porque terá eles nas suas mãos, ele será o seu povo para sempre. Mas aí Roboão não achou que ele era bom conselho, perguntou aos jovens que cresceu com ele no palácio. E aí, o que vocês acham? Fala que se seu pai açoitou com varas, você vai açoitar com escorpiões. Fala que o seu dedo mínimo é mais grosso que o polegar do seu pai. Aí 3 dias o povo voltou, esperançoso, esperando que Roboão ia aliviar as cargas. E quando o povo viu isso, falou, o que a gente tem com Davi? O que a gente tem com a casa de Jessé? E o povo saiu dali em 10 tribos, nomeou Jeroboão como rei, e as outras da outra tribo ficou com Roboão, que foi Judá e Benjamim. E ali houve a divisão do reino, e essa divisão do reino fez com que Jeroboão pegasse 2 bezerros de ouro, colocava em um lugar, numa cidade, uma na outra, e isso aqui é o Deus que tirou vocês da terra do Egito, para que o povo, as 10 tribos, não fosse ao templo em Jerusalém adorar, e lá se voltasse para Roboão. Então, com isso, fez com que, com o passar do tempo, um reino norte construísse um templo rival ao templo de Jerusalém, no Monte Gerezim. E com isso, nessa época que Jesus estava lá, o templo estava erguido, E ela disse o seguinte, nossos pais dizem que devemos adorar aqui, no
Monte Gerizim, que era onde estava o templo que foi construído. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém, que é outro templo que foi construído. E aí então Jesus, né, é nem A e nem B, não importa se é no Gerizim, se é no monte, se é em Jerusalém, lá no Monte Moriá. O importante é o que o adorem em espírito e em verdade. Então aquelas palavras que ela ouviu, ela saiu dali, evangelizou ali a sua aldeia, o seu pessoal, e as pessoas creram nas palavras dela, porque ela falou que tinha encontrado o Messias. Foi tremendo mesmo, né? Já conseguiu comover as pessoas olhando a vida dela. Sim. Tipo assim, foi tão rápido o que aconteceu com ela. Uma mudança completa, né? Foi notório, foi rápido, né? E as pessoas creram na pregação dela, né? A água que eu lhe Uma mulher der. meio difícil, né, naquela época. E uma mulher falar, ainda mais no estado que elas estavam vivendo. sim, não se falava com uma mulher publicamente, né? Por isso que quando os discípulos voltaram e viram Jesus conversando com ela, ficaram admirados, porque não era comum. Então houve essa rivalidade, e ainda teve uma outra questão. Foi quando o Reino Norte, as 10 tribos, né? As 10 tribos ficaram de um lado e as 2 tribos de outro, eles passaram a ser governados distintamente, um rei aqui e um rei lá. Até que o Reino Norte, com tanta idolatria, viveu tanto afastado de Deus, que Deus entregou ele na mão dos assírios. E os assírios destruíram o Reino Norte em 722. Israel, o Reino Norte, deixou de ser nação em 722, antes do cativeiro babilônico. E o que os assírios fizeram? Pegaram uma mistura de gente, com outros povos que estavam sob seus domínios, mandaram para Samaria, lá no Reino Norte, né? Samaria era a capital do Reino Norte. E lá passaram a viver com os samaritanos. E aí então surgiu esse novo grupo, esse novo povo, que é os samaritanos. E nos tempos de Jesus, os judeus não aceitavam os samaritanos como descendente legítimo de Abraão, por causa dessa mistura de povos. Eles não aceitavam. Então os judeus não se davam com os samaritanos. A água que eu lhe der. Aquela mulher buscava água para matar a sede física. Jesus lhe disse que ele poderia matar essa sede espiritual. Ela não entendeu, né, quando Jesus disse aquelas palavras, né? Se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A mulher, Senhor, então dá-nos dessa água, para que a gente não venha aqui mais aqui nesse poço tirar água. E ela não entendia que Jesus falava que era do Espírito, né, que jorraria uma fonte no seu interior para a vida eterna. Os discípulos maravilharam de vê-la mulher, vê-lo falar a mulher. Não era comum um homem falar com uma mulher em público, ainda mais sendo uma mulher samaritana. Os israelitas tratavam muito mal a mulher, e Jesus, claro, não cometeu esse erro. Ele sempre tratou a mulher com dignidade. A discriminação à mulher naqueles dias ocorria até em relação à salvação. Mestres rabinos, e essa aqui que eu achei o mais absurdo, né? Disputavam na sinagoga, alguns defendendo que a mulher não tinha nem alma, que portanto não tinha como ser salva. Uma mulher que cozinhava mal recebia carne de divórcio, a mulher não tinha direito de falar na sinagoga. Então a mulher, por exemplo, queimou arroz. Vou botar essa mãe, já pensou até na mãe dele já, né? Queimou arroz, estava cortado, era motivo da carne de divórcio. E a mulher não falava na sinagoga, tinha divisão, por exemplo, de assento, né? Homem de um lado, mulher de outro, e elas não falavam, não tinham cargos, as mulheres tinham que ficar em silêncio. Se houvesse alguma dúvida, perguntava o marido em casa, não podia interromper. A mulher não tinha vez nenhuma, né? E até alguns países ainda do Oriente Médio, ainda hoje, mulher não vota, mulher não tem carteira, não tem habilitação, ela não tem vez na sociedade. O ministério da Galileia. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas sinagogas, por todos eram louvados. O que a pátria? A que é pátria, o evangelista fazia referência. Jesus estava em Samaria, vindo da Judéia, e agora o evangelista resolve explicar porque Jesus deixou a Judéia, que era sua pátria, visto que era descendente de judeu, nascido numa cidade da Judéia, Belém. Em outros momentos da vida de Jesus, Nazaré foi citado como sua pátria.
onde se conclui que Jesus considerava Belém e Nazaré como suas pátrias. Nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Cura do filho do oficial do rei em Cafarnaum. Esse rei certamente é Herodes, em quem seria o oficial do rei. É uma pergunta. 2 homens ligados a Herodes são citados. O primeiro é um homem chamado Cusa, cuja mulher foi curada por Jesus e servia com suas fazendas. Essa mulher, não cito o nome dela aqui, mas ela é Joana. Ela foi curada por Jesus e o seu esposo chamava Cusa e ele era oficial de Herodes. E ela até financiava o ministério de Jesus com seus bens. O segundo era um homem chamado Manaém, que fora criado com Herodes e era um dos líderes da igreja de Antioquia. É bem provável que um desses dois tivera um encontro com Jesus, se convertendo com toda a sua casa. Esse homem, assim, a história está aqui abaixo. Jesus estava em Caná da Galileia e o oficial do rei veio de Cafarnaum, que distava cerca de 33 quilômetros. Então, assim, 33 quilômetros marchando, né? A pé. Você não anda com animal, né? É muito distante. Quando o oficial volta a Cafarnaum, e os seus servos disseram que a cura do seu filho se deu numa hora que ele identificou como sendo o momento que Jesus lhe disse: o teu filho vive. A pergunta do oficial demonstra uma necessidade de confirmação. Ele já tinha mostrado a fé em Jesus, pedindo que descesse e curasse seu filho, porém o processo de conversão estava iniciando, daí o desejo de confirmação. O próprio Jesus fala da limitação da fé deste homem quando disse: não verdes os sinais e milagres, não crereis. Então ele vai até Jesus, né, vai procurá-lo, 33 quilômetros até encontrar Jesus, e pede que Jesus vá até a sua casa. E aí ele conversa com ele e fala: ó, se você não vê o sinal, você não vai crer. Né? Ele estava em um processo de crença, é como se um desesperado não conhecia Jesus pessoalmente, ninguém tinha pregado Jesus para ele, mas ouviu falar de Jesus. Ele saiu de onde ele estava, foi encontrar com ele e pediu para ele curar o seu filho. Vamos comigo, vamos lá em casa, cura o meu filho. Ele disse: não, vai, pode ir que o seu filho vive. E ele acreditou, ele foi embora. E aí no caminho ele se encontrou com seus servos que disseram: ó, seu filho está curado. Como assim? Que hora que isso aconteceu? Ah, foi tal hora. Foi a hora que eu estava conversando com Jesus. Então foi Jesus que curou. Aí se você ler lá, que vai dizer que ele e toda a sua casa creu no Senhor. E esse também era um oficial de Herodes. A hora sétima equivale a 13 horas, né? É só você somar. 7 mais 6, 13. Note a estrutura do Evangelho de João. Ela é firmada em testemunhos importantes. Aí temos os testemunhos, né, de João Batista falando de Jesus, dos 2 primeiros discípulos. Um é André, o outro não aparece o nome. O outro testemunho de João Batista. Tem um testemunho também de Nicodemos, que vai ter com Jesus e chama ele de Rabi, de mestre, fala que ele é enviado de Deus. O da mulher samaritana, conforme a gente já viu, e também de um oficial de Herodes. Jesus visita Nazaré e é rejeitado. A pregação messiânica de Jesus, a princípio os nazarenos gostaram da pregação de Jesus, eram palavras de graça. Todo homem gosta de ouvir palavras boas, mas Jesus mudou o tema da pregação. A dura palavra de Jesus dos nazarenos. Jesus compara os nazarenos que estavam ouvindo a pregação aos israelitas dos dias de Elias e Eliseu, quando Deus não pôde fazer determinados milagres entre eles. Jesus disse que por causa da dureza dos corações, eles eram como aqueles israelitas. Jesus é expulso de Nazaré. Aquela mesma pessoa que se maravilhavam com as palavras de graça, não aceitaram a palavra de repreensão e o expulsaram da cidade, levando para o monte, para dali o jogarem. De admiradores agora estavam se tornando perseguidores. Imagina, né? Jesus lá dando aquela palavra de graça e o pessoal crendo, o pessoal acreditando. Aí Jesus, como deu uma palavra dura, ó, não faço mais milagre no meio de vocês, porque vocês são como aqueles homens lá dos dias de Elias, né? Que eles adoravam a Baal e adoravam a Deus ao mesmo tempo. Eles não gostaram da repreensão, foram empurrar Jesus no monte, e Jesus passou no meio deles. A expressão é interessante, pois como alguém em um lugar aberto com vários homens, levando para jogar do monte, consegue se livrar e passar pelo meio deles, né?
A Bíblia só fala que ele passou no meio deles e não fala de que forma, de que maneira, né? Mas ele escapou de ser lançado do monte abaixo, até porque também não havia chegado a sua hora, né? Faz de Cafarnaum base de suas operações. Jesus deixou Nazaré, partiu para Cafarnaum, onde realizou muitos milagres e cumpriu-se a palavra do profeta Isaías, segundo o chamado dos discípulos. Aqueles discípulos que deixaram João Batista e seguiram a Jesus retornaram ao trabalho, e Jesus faz uma segunda chamada. Lucas conta uma parte da chamada que Mateus e Marcos ocultam. Nem Mateus nem Marcos relataram essa segunda chamada. Eles relatam que esses discípulos são chamados por Jesus e passam a seguir Jesus, mas na verdade Jesus vai chamar eles pela segunda vez. Jesus os encontra lavando a rede e entra no barco deles e começa a ensinar. Então Jesus diz: lançai a rede. Com este texto aprendemos que realizar a pescaria sem a direção de Jesus significa rede vazia, e ainda que trabalhemos toda noite, mas realizar a pescaria com a direção de Jesus significa rede cheia em qualquer hora do dia, né? Jesus ele vai entrar no barco de Pedro e vai lá começar a ensinar, e Jesus vai falar assim: Pedro, lança a rede. Mas Senhor, nós tentamos pescar a noite inteira e nada pegamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele vai lançar a rede e pega tanto peixe que parece que a rede vai se arrebentar, né? 100 e poucos peixes grandes, e ali foi aquela pesca maravilhosa. E Pedro vai falar assim: afasta de mim que eu sou pecador. Não, Pedro, a partir de hoje você é pescador de homens. E ali então Pedro vai seguir Jesus para não mais abandoná-lo. Sermão da montanha. Aí temos agora o capítulo 5, né? Que começa ali aquele sermão da montanha, que são 3 capítulos, capítulo 5, 6 e 7. Também é conhecido como as leis do reino, porque essas leis, né, são para o cristianismo, né, para aqueles que compõem o reino de Deus. Aí começa com as bem-aventuranças, né, bem-aventurado, os que são bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurado aqueles que choram, que serão consolados, e as bem-aventuranças. O termo bem-aventurado também pode ser traduzido por feliz. Quando a gente vê lá, bem-aventurado significa o quê? Feliz. A mensagem é como alcançar a verdadeira felicidade. O sal da terra é a luz do mundo. A segunda passagem é: a igreja como luz livra o mundo das trevas, e como sal livra o mundo da podridão. Então a igreja, ela é a luz e o sal. A luz vai alumiar o mundo, e o sal, ele tem não só o poder de temperar, mas também de preservar. No cumprimento da lei dos profetas, a terceira mensagem é: Jesus veio para cumprir toda a lei e todas as profecias. Esmolas, oração e jejum, está do capítulo 6, versículo 1 ao 18. E a quarta mensagem é: não trabalhe para ser visto pelos homens, trabalhe sabendo que Deus está vendo e tem um galardão para ti. E aí nessas orientações, né, sobre as esmolas, Jesus disse: ó, se você dá com uma mão, a outra não precisa ficar sabendo. Se você ora, entra dentro do seu quarto, porque aquele que te vê em secreto te recompensará. E quando você jejuar, né, você também, ó, molha ali a cabeça, passa um óleo, lava o rosto. Não fica ali fazendo aquela cara de cemitério para que todo mundo saiba que você está jejuando. Então os nossos atos devem ser para que o nome do Senhor seja glorificado e não para que possamos ser vistos pelos homens. E aí sobre o tesouro no céu, ele vai falar que o galardão terrestre desaparece, né, ou é roubado, ou é consumido, mas o galardão celeste permanece para sempre. Outra coisa importante que Jesus fala é que aonde está o nosso tesouro, ali estará o vosso coração. E isso é verdade, não importa onde você esteja, não importa quantos quilômetros de distância, o seu coração vai sempre estar naquele lugar. Vamos supor que o Flamengo estiver jogando agora. Com certeza a gente estaria pensando no jogo, no resultado, né? Nossos pensamentos, nosso coração está voltado para lá. A mesma coisa se a gente está tendo um culto aqui hoje e a gente está trabalhando. Nossa mente, nosso coração está voltado para lá. A mesma coisa se a sua esposa viaja e está lá no sul do país, uma semana fora. Você está aqui, mas o seu coração está pensando lá.
Então a mesma coisa com filhos. Então o que Jesus quer dizer? Aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então qual é o seu tesouro? O que é mais sagrado para você hoje? Seu coração sempre vai voltar para Ele, não importa onde você esteja. Pode estar lá no seu último fôlego de vida, você vai pensar nesse tesouro que é o seu tesouro. Então a importância da gente fazer que o nosso tesouro, o nosso principal tesouro, vamos dizer assim, seja as coisas que o ladrão não pode roubar, e nem a traça pode corroer, que é as coisas celestiais. O olho puro, essa mensagem, a pureza do corpo tende aos teus olhos, porque os olhos eles são a janela da alma, né? É através da visão que muitas coisas boas e ruins ela vem para dentro de nós. Os dois senhores, a sétima mensagem é ser servo do dinheiro, é impedimento para ser servo de Deus. Então amar o dinheiro ou amar a riqueza é amar Mamon, que é o Deus das riquezas, né? Então não devemos adorar dois senhores, porque ou você há de adorar um e odiar outro, ou vai odiar um e adorar outro. Não tem como servir a dois senhores. Ansiosa solicitude pela vida. A oitava mensagem é busca o reino de Deus, e Deus não deixará faltar as coisas naturais. Então não devemos estar ansiosos com respeito a que devemos de comer, de beber e de vestir, porque o nosso Deus ele supre as nossas necessidades. Ele dá um exemplo, por exemplo, dos pássaros. Olha as aves dos céus, não plantam, não colhem e nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial não as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então se uma ave que não planta e nem colhe, Deus as alimenta, então Deus também há de suprir as nossas necessidades. E aí o Senhor Jesus disse: ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas aquelas coisas vos serão acrescentadas. Então existe um erro que muito pregador faz aqui. Quer dizer o seguinte, que todas as coisas vos serão, não é todas as coisas, é todas aquelas coisas. Quais são todas aquelas coisas? O comer, o beber e o vestir. Então essas coisas básicas para a nossa sobrevivência ou subsistência, Deus jamais deixará faltar para aqueles que servem a Ele. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então não devemos andar ansiosos com respeito a essas coisas, porque Deus há de nos alimentar, nem que seja que um corvo leve comida para a gente, mas Deus vai nos alimentar. O juiz temerário, a nona mensagem é: à medida que medimos, seremos medidos. Então não devemos fazer julgamentos, nem pré-julgamentos, né, sobre as pessoas, e ainda mais por causa da aparência. Temos muito esse mau costume de julgar as pessoas pela aparência, pela capa, de ver uma pessoa ou de ver situações, estão vendo de longe, e começar ali a julgar, né, a tirar conclusões precipitadas. E o pior ainda é quando a gente passa para frente. Esse que é o pior, né, de ver uma situação e sai passando, e dali não aconteceu nada, não é nada, e quando você vai ver, a sua vida já foi toda destruída, porque desfazer aquilo que falaram é complicado. E o negócio, eu lembro quando estava fazendo curso de turismo, curso de verão, né, muitos anos atrás, aí a professora falou sobre o telefone sem fio, né? Aí pegou, fez uma linha assim na sala de aula, né? Começava assim, fazia tipo um U assim na sala, né? Aí chegou primeiro no ouvido do primeiro e falou uma coisa para ele, que deveria virar para trás, falar no ouvido do outro, no ouvido do outro, no ouvido, até chegar ao outro. Aí quando chegou aqui, ela perguntou: o que eu falei? Ele disse: ó, João acordou 6 horas. Aí a professora falou que falou para o primeiro, né? O que eu falei pro primeiro? Que João tinha um voo marcado do estado tal para o estado tal, o check-in era 6 horas e ele deveria chegar com 2 horas de antecedência para não perder o voo. E com o que o último disse aqui? João acordou 6 horas. Então assim, esse é o telefone sem fio, que conta para um, que conta para outro, que conta para outro, que conta para outro, que conta para outro, que conta para outro. Quando chega no último, está tudo distorcido. Está modificado o que aconteceu, o que falaram, o que disseram. As coisas santas não deis aos cães. A 10ª mensagem é: o santo evangelho tem que ser dado às pessoas certas. Então assim, como assim pessoa certa? Aí que a gente fica pensando, como assim pessoa certa? A gente não prega o evangelho, não é pro drogado, pro prostituto,
não é para o ladrão. Então quem é a pessoa certa? São aquelas pessoas que realmente não querem te ouvir. Você vai insistir com quem não quer te ouvir? Nem Jesus fez isso. Quando as pessoas não queriam ouvir ele, o que ele fazia? Ele disse ainda para os 70, ele comissionou 70 o seguinte: você chegar num lugar, numa cidade, e eles não quiserem te receber, bata a poeira do seu pé e Deus vai ter um mesmo rigor com essa cidade como teve com Sodoma e Gomorra. Não quer te ouvir? Não discute, bate a poeira do pé e vai embora. Então o que nós não devemos gastar ou jogar as coisas santas ou as pérolas aos porcos, como dizem outras passagens, né? Quando a pessoa não quer te ouvir, não quer te dar crédito, né? Não está ali fazendo um debate inútil com você, quer mostrar que sabe mais do que você, não tem necessidade. Perseverança na oração. E a 11ª mensagem é: tudo que pedimos será dado. Então devemos perseverar e orar, porque pedir e dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-á. Então é perseverar na oração. Porta estreita. A 12ª mensagem é: o caminho da salvação é estreito, mas a perdição é larga. Aí vem as duas portas, né? Que a porta da salvação, o caminho é apertado, estreito, mas o que conduz à perdição é largo, espaçoso, que muitos passam por ele. Então tem gente que gosta de dizer assim, né, que o caminho continua estreito, não teve reforma, não alargaram, né, o caminho continua estreito, e o caminho é Jesus. Ele é o caminho, ele é a porta. Os falsos profetas. A 13ª mensagem é: pelos frutos conhece a árvore. Então como que a gente conhece uma árvore? É pelo seu fruto. Às vezes tem certas árvores, certas folhagens que são parecidas umas com as outras, né? Você vê assim uma árvore, é isso, não é isso, não é aquilo. Mas quando o fruto aparece, não tem dúvida, né? Apareceu o fruto, então é isso aí. Então a mesma coisa hoje é a pessoa. Como que você conhece uma pessoa? Pelos seus frutos, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Falsos profetas. A 13ª mensagem é: já lemos aqui, né? Devemos ouvir e cumprir a palavra de Deus. A 14ª mensagem é: cumprir a palavra de Deus significa estar com a sua casa firme, livre da chuva, dos rios e dos ventos. A multidão admirava da doutrina de Jesus, pois ele ensinava com autoridade. E aí Jesus deu um ensinamento, né, de duas casas, né? Uma que foi edificada na areia e a outra edificada na rocha. A areia é aqueles que ouvem e não obedecem às minhas palavras, né? Veio o vento, veio a tempestade e levou aquela casa. O que estava edificado na rocha são aqueles que ouvem e guardam e obedecem às minhas palavras. Que vem um vento, vem a tempestade e a casa ela não é derrubada. Então ouvir a palavra de Deus e submeter à vontade de Jesus é estar firme na rocha, e a rocha é Jesus. Limpa um leproso. A lepra tornava imundo o homem que possuía. Então o homem leproso era impuro, a roupa deste homem era impura e a casa deste homem também era impuro. A lepra simboliza, é símbolo do pecado. Jesus diz ao leproso para ir ao sacerdote. O leproso purificado deveria apresentar a oferta a Deus. O leproso quebrou a lei para chegar-se a Jesus, pois a lei proibia que ele se aproximasse das pessoas. Jesus quebrou a lei para purificar o leproso. Ele vai até Jesus, descendo Jesus do monte. Hoje a lepra é chamada aqui no Brasil de hanseníase, né? Que inclusive tem até cura, mas naquela época não tinha. E aí o leproso desce do monte e pergunta a Jesus se podia torná-lo limpo. Pode me tornar limpo? E Jesus responde: quero ser limpo. E ali naquele momento ele é curado. E Jesus manda ele fazer conforme a lei dizia, né? Pega lá a sua oferta, leva até o sacerdote constatava que realmente ele estava limpo da sua lepra, e ali oferecia um sacrifício em prol da vida dele, que ali ele não se tornava mais, deixava de ser impuro. Liberta um endemoniado. O endemoniado era um grande problema, pois nada na terra conseguia segurá-lo, porque uma pessoa que está com demônio, ele tem uma força sobre-humana, né? Ele é muito forte. O povo se espantou porque os demônios saíam obedecendo a palavra dele, né? Muitos endemoniados se dobravam diante de Jesus e o adoravam.
E quando eles iam abrir a sua boca, Jesus dizia: ó, cala-te, sai dele, porque sabiam quem ele era e eles não queriam que os demônios falassem acerca dele. Lucas relata que os demônios manifestavam que ele era o Messias. Os demônios perceberam que manifestar a todos que Jesus era o Messias criaria problema para o ministério dele. Jesus afasta para orar. Ao sacerdote, Deus ensinou que a oração deve acompanhar o trabalho na casa de Deus. Para isso, Deus instituiu os pães da proposição no lugar santo. Esses pães eram cobertos de incenso, que simbolizava a oração dos santos, e os sacerdotes deveriam estar sempre se alimentando deles. Jesus, como homem, foi dedicado à oração, ou seja, ele estava sempre comendo pão com incenso. Jesus ele deixou um excelente exemplo. Não precisava orar por ser Deus, mas ele estava sempre em oração com o Pai. Isso mostra que a oração não é só por causa da necessidade, e a gente às vezes usa a oração só na necessidade, só quando precisa de alguma coisa, quando quer que Deus faça alguma coisa. E Jesus usava a oração para relacionamento, para se comunicar com o Pai, para falar com o Pai, para conversar com o Pai. Cura de um paralítico. O paralítico foi introduzido à casa onde Jesus estava pelo telhado, e este é um grande exemplo de determinação. Aqueles que levavam o paralítico não conseguiam fazer com que ele chegasse até Jesus, e o único meio foi colocá-lo pelo telhado. A lição do texto é: a bênção espiritual é mais importante que a bênção física. Alguns poderiam dizer: de que vale perdoar o pecado se ele continua paralítico? Mas é melhor ser paralítico neste mundo e passar a eternidade no céu, do que não ser paralítico neste mundo e passar a eternidade no inferno. Uma coisa interessante, né, realmente, que determinação daquelas pessoas de abrir o telhado e descer aquele paralítico ali, né, na presença de Jesus, na casa onde Jesus estava. Que existe uma possibilidade dessa casa ser a casa que Jesus residia. E ele desce aquele paralítico, e Jesus, quando vê aquela ação dele, diz o seguinte: ó, perdoado estão os seus pecados. E aí o povo que ali estava, quem é ele para dizer que perdoa pecados, se só quem pode perdoar pecado é Deus? Mas Jesus, conhecendo os seus corações, disse: qual é mais fácil dizer, perdoar estão os teus pecados, ou pega a tua cama e vai para a tua casa? Para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, pega a tua cama e vai para a tua casa. Ele pegou a caminha dele, enrolou, botou debaixo do braço e foi embora. Um homem paralítico voltou a andar, e Jesus ali perdoou os seus pecados. A chamada de Mateus. Marcos e Lucas usam o nome Levi no texto, que Mateus usa o nome Mateus, mas é provável que Mateus fosse o nome antes da conversão e Levi fosse o nome após a conversão. Questões a respeito de jejum. Aí pelo paralítico tem um dia do telhado e tem um do tanque. Assim, isso não é o mesmo. O do tanque está lá em João capítulo 5. E aí Jesus foi até ele, né, onde ele estava lá em próximo ao tanque de Betesda. Ele pergunta: quer ser curado? Mas como que eu vou ser curado? Eu tento me levantar, aí quando eu me levanto alguém já foi na minha frente, não tem ninguém para me levar. Esse é um outro caso. Esse paralítico aqui foram que desceram ele pelo telhado. Faz uma continha aqui para mim. Não sei se estão mais pretinhos. E aí, com respeito ao jejum, algumas versões da tradução corrigida fala a palavra dias, em Mateus 9,15, quando confrontado com Marcos 2,20 e Lucas 5,35. Porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Jejuar significa afligir a alma. E Jesus disse que enquanto os filhos das bodas estão com o esposo, não pode andar triste. Esse texto tem sido usado por alguns para pregar que a igreja não precisa jejuar. Mas não foi isso que Jesus disse. Ele deixou bem claro: dias virão em que o noivo serão tirados e jejuarão. Então alguns fariseus, né, chegaram e disseram: por que os seus discípulos não jejuam? E aí foi que Jesus disse: ó, enquanto os filhos das bodas, né, estão lá no dia do casamento, eles não podem jejuar, porque o jejum é como se trouxesse uma aflição para a alma, né, um momento de tristeza.
ele disse, quando o noivo for tirado, né, quando eu não estiver mais com eles, aí eles vão ter que jejuar. Enquanto eles estão aqui comigo, né, eles não estarão jejuando. E isso lá na frente a gente viu os efeitos, né? Porque teve um endemoniado que apareceu que eles não puderam expulsar o demônio. E aí Jesus teve que expulsá-lo. E aí eles perguntaram, mestre, por que esse a gente não expulsou, já que eles já expulsavam demônios? Ele falou, porque essa casta só sai com jejum e oração, a prova de que eles realmente não jejuavam. Questão a respeito do sábado. Davi come o pão da proposição. Os sacerdotes violam o sábado. Os sacerdotes trabalhavam além do permitido pela lei, abatiam animais, preparavam o pão, caminhavam no templo, né? O trabalho do sacerdote era bem intenso, né? E sem contar que atendia o povo ali diariamente, né? O povo fazendo sacrifício, pequei, trouxe um animal, estava impuro, estou limpo agora. Era ali dias de... É por isso que tinha os levitas, né? Para ajudá-los no trabalho do templo. O sábado era uma instituição para descanso físico, mas ele simbolizava o descanso espiritual. E quando se está trabalhando para o Senhor, estamos descansando espiritualmente. O trabalho na obra, na seara de Deus, é descanso espiritual, né? Pior quando você está sem trabalhar, né? Aí realmente significa que você está cansado. Jesus declara-se Filho de Deus igual ao Pai. Isso causou grande revolta entre as autoridades. Eles não compreendiam que o Messias era eterno, ainda que o texto mais claro da vinda de Jesus ensinasse isso. Cura um homem da mão mirrada no sábado. A questão do sábado prossegue. Jesus cura um homem no sábado, e os fariseus se juntam aos herodianos, que era um grupo que acreditava que Herodes era o Messias, por isso que eram chamados de herodianos, eram adeptos de Herodes, para matarem Jesus. Os herodianos eram um grupo político israelita que chegava a defender que Herodes era o Messias. Quando os fariseus se unem a eles, claramente está havendo uma busca dos religiosos pela política corrupta. Milagre junto ao mar. E aí o homem da mão mirrada, né, ele estava realmente a mão mirrada, Jesus falou, estende a mão. E quando ele estendeu a mão, cadê ele? Estava curado. E o milagre junto ao mar, esse texto mostra a agonia do povo pela cura. Vinha pessoas de todas as partes e muitos se jogavam sobre Jesus para receber a cura por tocar nele, de maneira que ele tinha que manter o barco para escapar do povo. Então era uma forma de... O povo queria, imagine Jesus curando, quantas pessoas vinham de longe, de perto, para ser curado, principalmente só para tocar nele, para ser curado. E aí vem a escolha dos 12. Antes de escolher os apóstolos, Jesus passou a noite em oração, está lá em Lucas capítulo 6, versículo 12. E aí quem são os apóstolos? Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Então esses foram os 12 escolhidos por Jesus. Entre os seguidores de Jesus, mesmo entre os apóstolos, encontra aqueles que estão mais próximos e outros que estão mais distantes. Nos evangelhos podemos encontrar a seguinte ordem de proximidade de Jesus: as multidões. E aí temos aí multidões, 5.000 pessoas, 70 pessoas, 12 pessoas, né? Ou podemos dizer os apóstolos, esses 12, e Pedro, Tiago e João, que eram os 3 mais próximos, né? Repete o Sermão do Monte, aí tem Lucas, né, capítulo 6, versículo 20 a 49. Muitos acreditam que esse sermão do Evangelho de Lucas é o mesmo de Mateus, mas na verdade é outro sermão com o mesmo tema. A diferença é mostrada no lugar onde o sermão foi pronunciado. O de Lucas foi pronunciado em um lugar plano, após descer de algum monte, enquanto o sermão de Mateus foi pronunciado no alto de um monte. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Jesus vê a multidão andando como ovelhas que não tem pastor e diz que a seara é grande, precisa de muitos ceifeiros. No ano de 2011, o mundo passou até 7 bilhões de habitantes. Hoje nós estamos já em 8, né? Cresce a população
crescem as prisões de Satanás para manter o homem longe de Deus. Precisamos trabalhar e preparar novos ceifeiros para que essa grande seara não se perca. Então, quanto mais os anos se passam, mais ceifeiros precisam para a seara de Deus, porque a população cada vez mais cresce e precisamos de mais homens trabalhando na seara. E aí ele acalma a tempestade. No seu ministério, Jesus foi perseguido por autoridades políticas, Herodes, autoridades religiosas, fariseus, e pelos demônios. Os demônios interferiam no ministério de Jesus, declarando que ele era o Cristo, para causar problema com as autoridades judaicas e romanas. No livro de Jó é relatado que Satanás, após a permissão de Deus, fez um grande vento que derrubou a casa e matou os filhos de Jó. Alguns estudiosos acreditam que Satanás levantou um vento e que fez as ondas cobrirem um barco. Porém, isso não está na Bíblia. Jesus dormia, pois, como vimos, e a pregação do Evangelho causava desgaste físico, tantos enfermos se lançando sobre ele. Ele se levanta, repreende o vento e o mar, segue-se uma grande bonança. Quando os apóstolos viram esses milagres, eles lembraram de que Yahvé era Deus descrito como aquele que faz cessar a tormenta e acalmar o mar. Então clamam ao Senhor, e na sua tribulação ele livra das suas angústias e faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então é interessante que naquele mar, que era o mar da Galileia, ou podemos dizer, algumas passagens bíblicas aparecem como o lago de Genezaré. Só que era um lago tão grande que era chamado como mar. E aquele mar não dá onda, pode dar alguma marolinha, mas aí então se houve ali realmente uma onda que chegou a cobrir o barco parecia que ia afundar, é porque houve uma grande ventania, sobrenatural naquele lugar. Só que a gente não pode afirmar que foi o diabo que fez isso, porque na Bíblia não está relatado. O próprio Deus poderia ter feito isso para testar a fé dos 12 que lá estavam, Inclusive, que no final, que eles acordaram Jesus e disseram: mestre, não importa que a gente pereça. E aí Jesus levanta, repreende o vento e o mar, e o povo fica assim admirado, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas qual foi a pergunta que Jesus fez quando ele acordou? Homens de pequena fé. Então era de alguma forma para testar a fé daqueles 12. Liberta o endemoniado gadareno. Jesus estava próximo a Cafarnaum e navegava até o outro lado do mar. Este mar possuía cerca de 21 km de comprimento e cerca de 12 km de largura, ou seja, Jesus navegou perto de 20 km. Mateus fala de 2 endemoniados, Marcos e Lucas falam de 1 endemoniado. Provavelmente havia 2, porém só um era tão violento, porque Jesus permitiu que os demônios possuíssem os porcos, com uma correção: já que os judeus não deveriam criar porcos, os gadarenos viviam na Terra Santa, deveriam respeitar a lei de Israel. É uma possibilidade, Então, assim, essa diferença aqui de Mateus falar 2 endemoniados e Marcos e Lucas falar 1 endemoniado não significa que seja histórias diferentes, era uma mesma história, porém provavelmente só aquele que Marcos e Lucas relatou como endemoniado foi o que era o mais violento, ou o que mais fazia, botava o terror no povo. E aí então ele vai pedir assim: deixa eu entrar nos porcos. Jesus vai e permite. Só que aí eles estavam na Terra Santa, e a Terra Santa, a lei de Israel, os porcos são considerados impuros. Então é como se tirasse a impureza do meio do povo. Então Jesus permitiu que os demônios entrassem nele. E aí tem um mapa pequenininho aqui, Jesus ele vai então sair de Cafarnaum. Tá vendo Cafarnaum lá em cima, bem pequenininho no mapinha? Dá para ver do lado esquerdo lá em cima? E aí ele viajou até lá embaixo, olha o pontinho lá embaixo, Gadara. Então é de uma extremidade à outra. Ele vai percorrer, vai fazer uma viagem de 20 km de barco. Os gadarenos não querem mais Jesus na cidade. Quando os cidadãos ouviram falar o que acontecera, ele chega a encontrar o homem que foi liberto, e todos ficam maravilhados.
Mas isso não sensibilizou os moradores, pois pediram a Jesus que se retirasse, e certamente ele tinha muitas manadas de porcos e não queriam perdê-las. Quantos homens mais poderiam ter sido libertos? Quantos enfermos poderiam ter sido curados? Mas vemos que o medo de sofrer algum outro prejuízo financeiro falou mais alto, e eles preferiram pedir que Jesus se retirasse. Mas um testemunho ficou naquela cidade. Um homem que antes atormentava, agora lhes anuncia a palavra de Deus, e entrando ele no barco, rogava-lhe que lhe fora o endemoniado que deixasse entrar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilhavam. Interessante que tem uma passagem, não lembro onde está, Jesus volta a Decápolis, aonde ficava, Gadara, e quando chega lá, uma multidão recebe Jesus para ouvir a palavra, e eu acredito que seja fruto das pregações desse endemoniado, que Jesus mandou que ele pregasse, anunciasse as maravilhas de Deus, e assim ele o faz. E se nisso que o pessoal na época ali, eu li essa parte aí, eles estavam mais interessados, assim, no bem material deles, né? Sim. Porque eles estavam mais interessados no prejuízo que eles estavam correndo os povos. A gente se manda os demônios entrar em outros povos, né? Mas aí fala, se tivesse deixado eles trabalhar ali, expulsaram quantas pessoas, né? Quantas pessoas iam ser libertas? Sim, pessoas iam ser curadas, quantos milagres poderiam ser feitos? Quantas coisas, É como a gente realmente prioriza os nossos interesses ao invés do reino de Deus. Eu falei pouco, os judeus falam pouco. Não, mas porque eles falam pouco, vocês não acreditam que Jesus voltou? Porque o quê? Eles não acreditam que Jesus, o Messias voltou. O que tem? E foi Jesus que expulsou o demônio. Não, mas a lei que proíbe eles de comer porco está lá no Antigo Testamento. Ressuscita a filha de Jairo, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Esse homem, sendo um chefe da sinagoga, poderia ter problema com as autoridades judaicas recorrendo a Jesus, mas o desejo de ver sua única filha curada falou mais alto. Jesus ensinava nas sinagogas da Galileia e certamente era bem conhecido de Jairo, e este certamente tinha visto muitos milagres. Por isso ele demonstra fé pedindo a Jesus que vai impor as mãos sobre ela e o milagre ocorreria e ela fica curada. Então Jairo é um dos principais da sinagoga, alguém importante da sinagoga, é como se fosse um pastor da igreja, vamos dizer assim, e não era fácil, não era aceitável os principais da sinagoga receber Jesus como Messias, mas a sua filha estava à beira da morte e o desespero falou mais alto. Ele foi até Jesus pedindo que ele colocasse as mãos sobre ela para que ela fosse curada. Só que Jesus aceita: tá bom, eu vou na sua casa. Mas Jesus poderia ter dito lá onde ele estava: não, pode ir, como disse para aquele oficial de Herodes: vai que o seu filho vive, vai que o seu filho está curado, a sua filha está curada. Mas ele não, Jesus vai até a casa dele. Por qual motivo? Porque havia alguém na beira do caminho que encontraria com ele. Esse é o motivo de Jesus seguir Jairo, que é a mulher do fluxo de sangue. No caminho para casa, Jairo, uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, manifesta uma fé especial. Em seu coração ela dizia: se eu tocar nas suas vestes dele, ficarei curado. E Jesus parou perguntando quem havia lhe tocado. Pedro começa a manifestar a sua intrepidez, dizendo que Jesus que toda a multidão lhe apertava e que a pergunta do mestre não tinha sentido. Jesus diz: saiu virtude de mim. Isso diferenciava o tocar da multidão. A mulher se apresenta a Jesus e diz que havia sarado. Só Pedro, Tiago e João participam da ressurreição. Jesus chega à casa de Jairo e convoca alguns apóstolos para presenciarem esse milagre. Então aquela mulher toca em Jesus e é curada. E Jairo está ali, porque eles estão indo para a casa de Jairo. E Jairo vê aquilo. Imagina as esperanças de Jairo, se essa mulher, ao tocar nas vestes, foi curada, então minha filha também vai ser curada.
E aí então, só que vem alguns servos dele e diz o seguinte: não incomode mais o mestre, porque sua filha morreu. Né? Imagina a tristeza que caiu no semblante do coração de Jairo. Mas Jesus, conhecendo Jairo, falou o que com ele? Jairo, não temas, crê somente. E Jesus continuou a ir à casa de Jairo. Engraçado que quando Jesus vai entrar na casa de Jairo, no quarto da menina, ele só pega Pedro, Tiago e João. Os demais ficam lá de fora. E ali o milagre, né, acontece, a menina é ressuscitada. É acusado de estar possuído por Beelzebul. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir aos demônios uma obra do Espírito Santo. Como saber se uma pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo? Se ela demonstra arrependimento, ela não blasfemou, pois o que comete pecado não recebe mais a operação do Espírito Santo, logo não tem como se arrepender. Então Jesus estava expulsando demônios, e eles disseram: olha, ele expulsa o demônio pelo deus de Beelzebul, né? Que Baal-Zebub também no Antigo Testamento era o mesmo deus, que é o deus da mosca, o deus do mundo inferior. Então eles disseram que Jesus expulsava demônios por poder de demônios. E aí Jesus disse: ó, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. É pegar uma obra que pertence ao Espírito Santo, que é, no caso, expulsar demônios em nome de Jesus, dizer que foi o diabo que faz, isso é blasfêmia e não tem perdão. O sinal do profeta Jonas. O sinal do profeta Jonas é uma ressurreição de Jesus. É a ressurreição de Jesus, 3 dias após a sua morte. O termo usado por Jesus para descrever o peixe que engoliu o profeta Jonas foi o termo grego ketos, que se traduz por peixe gigantesco. A versão Almeida corrigida traduz essa palavra como baleia, e a versão revisada traduz como grande peixe, que é o correto, né? Não é baleia, é um grande peixe. Não sabemos que tipo de peixe foi esse, talvez até esteja em extinção, mas é um peixe que tinha a capacidade de engolir um homem vivo. Sua mãe e seus irmãos. Jesus havia cumprido a sua missão do filho mais velho, ajudando sua mãe a criar seus irmãos, e agora ele tinha que se dedicar à família espiritual. Cura o servo do centurião. Temos uma sequência de exemplos de fé. Primeiro, o principal da sinagoga pede para Jesus impor a mão sobre sua filha, no caso, Jairo. Segundo, uma mulher quer tocar as vestes de Jesus para ser curada, que foi a mulher do fluxo de sangue. Terceiro, um centurião romano diz para Jesus enviar uma palavra que o seu servo sarará. Um centurião era um homem responsável por 100 soldados. E é 100, né? E centurião vem de 100. Então ele era um homem, um principal, ou né, um comandante, vamos dizer assim, um capitão, um sargento, não sei como é que era lá o exército romano. Ele estava responsável por 100 homens, não era alguém de autoridade, alguém importante. E ele fala com Jesus que ele tem uma pessoa, né, um servo, que estava muito doente. E Jesus fala com ele assim: ó, vou lá curá-lo. Não sou digno de receber o Senhor embaixo do meu teto. Basta só uma palavra se lá curado. E Jesus ficou maravilhado, falou: nunca vi tanta fé em Israel. Vai, seja feito conforme a tua palavra. Oi? Rapaz, mas imagine só, Jesus fala com você: eu vou na sua casa. Oh, meu Deus, vai na minha casa. Hoje com o telefone, né, já faz, ó, arruma a casa aí, limpa tudo, faz aí um negócio especial pro mestre que a gente tá chegando. Mas ele não, ele fala: não sou digno de receber você embaixo do meu teto, né? E se ele era um centurião, provavelmente ele era um romano, ele nem israelita era, né? Não tinha nenhuma relação com Deus, mas Jesus maravilhou da sua fé. Lucas diz que o centurião enviou uns anciãos dos judeus a Jesus. O ancião que fala com Jesus diz que o centurião edificou a sinagoga, e talvez este ancião seja Jairo, que havia experimentado o milagre da ressurreição de sua filha. A lição desse texto é: a fé perfeita não está restrita a Israel, que no caso, né, foi um centurião que teve aquela fé. Interessante que Lucas relata que o centurião enviou uns anciãos dos judeus a Jesus. E aí vamos falar ressuscita o filho da viúva de Naim. A sequência de milagres não para. Se a ressurreição da filha de Jairo foi os olhos de alguns algo extraordinário, agora Jesus ressuscita o filho da viúva em pleno cortejo, aos olhos de uma multidão. Naim era uma pequena cidade, a uns 10 quilômetros de Nazaré. Uma viúva perde seu único filho, teria sido algo muito notório.
de maneira que uma grande parte da população estava presente. Trazer alguém da morte para a vida era milagre raro. Elias realizou uma ressurreição, Eliseu realizou 2 ressurreições, e o povo, ao ver esse milagre, definiu Jesus como um grande profeta. Essa história só é relatada por Lucas, você não encontra essa história em outro evangelho, a não ser Lucas, que relata a ressurreição desse menino. Recebe dois discípulos da parte de João Batista. E aí, né, João Batista teve uma dúvida antes de morrer, se realmente Jesus era, né, o Messias ou haveriam de esperar outro. E Jesus fala: cura os enfermos, prega o evangelho, fala isso a João, o que vocês viram e ouviram. És tu aqueles que havia de vir? Colossenses 1,19. Significado dessa pergunta é que João Batista pediu uma confirmação final. Essa pergunta de João Batista soa para muitos como um sinal de desespero e descrença, mas não é isso. É o fato que ele batizou Jesus, que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, ouviu a voz do céu. João Batista, como os apóstolos, demoraram a entender. Talvez esperava que Jesus fizesse alguma coisa contra o reinado de Herodes, contra os romanos. Mas Jesus veio para libertar os israelitas do jugo de Satanás em primeiro lugar. O jugo de Herodes dos romanos era a consequência. Jesus responde com sinais. Era uma resposta para que João entendesse que ele não veio para fazer guerra física, mas guerra espiritual. Após os discípulos de João saírem, Jesus disse que a lei e os profetas se encerraram em João e agora inicia a dispensação da graça. Jesus classifica João como o maior homem nascido de uma mulher. Inclusive foi a mensagem que eu preguei domingo, né? O maior no reino de Deus. A parábola do semeador. A semente ao pé do caminho foi pisada pelos homens e comida pelos pássaros. A semente entre os pedregais, o sol a matou. A semente entre os espinhos foi sufocada, e a semente de boa terra produziu fruto. Então Jesus ele conta a sua parábola do semeador, como o semeador sabe semear. Uma semente caiu à beira do caminho, foi pisoteada e comida pelos pássaros. A semente entre os pedregais, né, não tinha como criar raiz e o sol logo, né, matou. A semente dos espinhos foi sufocada pelos espinhos, também não cresceu. Mas o que caiu em boa terra produziu 30, 60 e 100 por 1. A semeadura normal, após lançar a semente, o semeador mexia a terra com um arado, derrubando o espinheiro e lançando terra sobre a semente que caiu sobre as pedras. Assim essas também poderiam brotar. Por isso, a lição final da parábola é: se cuidarmos da semente, mesmo que não caia em boa terra, poderá brotar. A parábola da candeia. A candeia era uma lamparina feita de barro e com pavio alimentado com óleo. Era a candeia que iluminava a casa e ele tinha que ficar em lugar de destaque. A lição dessa parábola é: a luz da igreja não tem como ser ocultada. Antigamente, né, o André, Samuel não é dessa época ainda, né, a gente tinha muito racionamento de energia, né? Muitas quedas, falta de energia, todo mundo tinha, era as velas em casa, né? Apagou, faltou luz, acendia já a velinha, né? Era o que a gente tinha para iluminar a casa, não ficar tudo escuro. Hoje raramente acontece, nem acontece mais, né, as quedas de energia, ficar um dia sem energia, chegar à noite a luz foi embora, tudo escuro, olhava para a rua tudo apagado, era uma coisa sinistra, né? E hoje dificilmente isso acontece. E nessa época não havia energia elétrica, então eles usavam essas lamparinas, né? Essa candeia. Então, como a gente usava as velas antigamente, como que botava? Sempre um lugar alto, em cima de uma muretinha, em cima da mesa, espalhando as velas nos lugares de destaque para iluminar a casa. Então, da mesma forma se faz com a candeia, ela coloca sempre em cima para iluminar a casa, e assim a igreja, da mesma forma, é a luz que alumia o mundo e não pode ser escondida, né? A parábola da semente. Um homem que lança a semente representa-nos. A semente é a palavra de Deus, a terra são os corações dos homens. A lição dessa parábola é: nós semearemos a palavra de Deus e ela crescerá sem termos total compreensão desse crescimento. A parábola do joio e do trigo. Nesta parábola, Jesus fala da palavra verdadeira e da palavra falsa. O que semeia a boa semente é Jesus, a boa semente, né? O trigo é a igreja. O inimigo que semeou a semente ruim é Satanás, e o joio são os hereges e a ceifa
é o final, é o juízo final. Então muita gente não prega essa passagem bíblica, mas quem é o semeador? É Jesus. Ele saiu a semear. A semente é a palavra de Deus. E aí o que foi colhido depois do trigo é a igreja, as pessoas que foram se converter ao Senhor. Mas só que no meio ali da semente que foi semeada, do trigo, veio ali Satanás e semeou o joio, né? Então o que a gente imagina, né? Que Satanás ele se infiltra também na igreja, vem com hereges, né? Pessoas que pregam heresias, falsas doutrinas e tentam de alguma forma desviar o povo da presença de Deus, pessoas que acabam se tornando agentes de Satanás dentro da igreja. Você olha assim, parece que é trigo, só parece, mas no final, no juízo final, a gente vai saber quem é o joio e quem é o trigo. E aí Jesus deixa claro, né? Eu não sei se vocês já viram, eu já vi em vídeo, né? Não presencialmente, mas já vi em vídeo. Se vocês colocassem o joio e o trigo um do lado do outro, são iguaizinhos, mas quando você se esfarela, né, o trigo tem as sementes, o joio não tem nada, é como se fosse palha seca. Você faz assim, não tem nada, nenhuma semente. Agora o trigo você vai e se mexe, ele vai esfarelando, aí vem a semente na sua mão. Aos olhos parece realmente que são iguais, mas aí só vai saber na colheita final, porque se você tirar antes da colheita, você vai arrancar um contra o outro. Então por isso temos que deixar até o final, e é o que vai acontecer. Na igreja a gente não sabe quem é quem aos olhos nus, mas no final saberemos. A parábola da rede. Se na parábola do trigo Satanás lança a sua semente falsa, nessa parábola Jesus nos deixa a lição que nem todo peixe que cai na rede da evangelização aceita a mudança de vida, e assim acabará por ser lançado fora. Isso aqui é forte, né? Assim como o joio que foi plantado por Satanás, existem aqueles peixes que não querem mudança de vida, ele quer impor as suas vontades, né? As suas crenças, tem que ser do seu jeito. A parábola da semente da mostarda, a semente de mostarda é muito pequena, ela tem um crescimento proporcionalmente ao seu tamanho, como nenhuma outra planta. A lição dessa parábola são: o cristianismo crescerá como nenhuma outra religião cresceu, pequenas ações da igreja geram grandes resultados. Então, se você pegar uma semente de mostarda, ela é a melhor das hortaliças, mas quando você planta, ela se torna a maior das plantas, pode chegar a 3 metros de altura, praticamente considerada uma árvore, e é uma semente bem pequenininha. E aí Jesus disse que o reino de Deus é semelhante, né, a um grão de mostarda, ou seja, a princípio foi o que? Jesus chamou 12. No dia da descida do Espírito Santo tinha 120, mas em poucos anos eles evangelizaram todo mundo antigo, e hoje o cristianismo é a maior religião do mundo. Então assim, o crescimento foi enorme, e Jesus também comparou a nossa fé como um grão de mostarda. Se tivermos uma fé como o grão de mostarda, direi Simão de ergue-te ao mar, ele irá. Mas o grão de mostarda não é pequeno, não é menor da semente, então significa que a nossa fé tem que ser pequena? Não. Jesus disse que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, e não de um tamanho de um grão de mostarda. Por que como um grão? A princípio pode ser pequeno, mas é uma fé crescente que pode se tornar a maior das plantas. Então, quando Jesus diz que a nossa fé deve ser como um grão de mostarda, ela tem que ser uma fé crescente. A parábola do fermento. Lucas usa o termo esconde para descrever o ato da mulher colocar fermento na massa, ou seja, o crescimento vem de algo que não se vê. A lição dessa parábola é: o crescimento do evangelho não vem de ações visíveis dos homens, mas da ação invisível do Espírito Santo. E isso é uma grande verdade, né? Parece que o evangelho não tem gerado efeitos, né? Mas às vezes por causa de uma vida ali que é ganha, né? Uma alma que é ganha para Cristo, aquela única alma que é ganha, dela gera-se milhares, né? Às vezes a gente prega o evangelho, uma pessoa aceita Jesus, e pra gente é uma alma que vem para Cristo, mas aquela pessoa que aceitou Jesus lá na frente vai ser um grande ganhador de almas. Esse grande ganhador de almas, né, vai fazer com que a colheita seja muito grande. Um planta, um rega, e Deus dá o crescimento. O
o tesouro escondido e a pérola de grande preço. Essas são as parábolas do valor do Evangelho. Essas parábolas têm a seguinte lição: o Evangelho supera em valor tudo que o homem possui nesta terra. Por que das parábolas? Jesus fala por parábolas e tem um propósito de mostrar que a verdade do reino de Deus é entendida por poucos. Primeiramente, o que é uma parábola, né? Aqui não tem um significado. Parábola significa comparação. Em todas as vezes que Jesus usou uma parábola, ele estava fazendo uma comparação. Você pode ver que ele dizia, sempre começava assim: o reino de Deus é semelhante, ou seja, uma comparação. Ele usava coisas do cotidiano, né, para revelar grandes verdades ao povo. E mesmo assim eles não entendiam. E olha que eles trabalhavam, né, com o cultivo, né, com sementes, com colheita, criação de animais. Jesus usava sempre parábolas fáceis de entender, mas eles não conseguiam extrair o valor espiritual de cada parábola. Nem mesmo os 12, até mesmo os 12 perguntavam a Jesus mais tarde o que Jesus queria dizer com aquelas parábolas, e Jesus explicava aos 12 o significado das parábolas, dizendo que a eles era dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Outra visita a Nazaré. Os homens que viram Jesus crescer ajudaram a criar seus irmãos e suas irmãs, e agora vem ensinando maravilhas com autoridade. Escandalizavam-se. Infelizmente, disse Jesus: profeta não tem honra na sua pátria. Quando viram Jesus, mas ele não é ele o filho de Maria, o filho de José. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, não se sabe ao certo quem era essa mulher. Havia discussões na igreja primitiva e alguns defendendo que era Maria Madalena. Uma dos mais famosos pais da igreja, que foi Orígenes, rejeitou essa ideia. No ano 600 depois de Cristo, o Papa Gregório estabeleceu como doutrina para os católicos que essa mulher era Maria Madalena, mas não há comprovação. A lição desse texto é: quanto mais pecados são perdoados, mais grato um homem é. As mulheres que serviram Jesus com seus bens. Lucas dá ênfase à participação de mulheres no ministério de Jesus. Mulheres que eram esposas de autoridade serviam a Jesus com suas fazendas. Então Jesus também teve o seu ministério financiado, por algumas pessoas que sustentavam ali o seu ministério. João Batista agora é decapitado. Herodes perseguia João por este testemunhar contra o seu casamento com a mulher do seu irmão. E na festa do seu aniversário, Herodes prometeu à filha de sua mulher que lhe daria o que pedisse, e a menina, instruída por sua mãe, pediu a cabeça de João Batista. Deus só permitiu a morte deste profeta porque ele já havia cumprido o seu ministério. O ministério de Jesus, é curto, mas é grandioso, Ele veio preparar o caminho de Jesus. Ele veio para ser o Elias prometido no Antigo Testamento. Ele preparou o caminho de Jesus, ou seja, preparando os corações do povo daquela época, batizando para arrependimento. E após cumprir o seu ministério, a sua chamada, ele foi tirado da terra, e Jesus o reconheceu como o maior nascido de mulher. A primeira multiplicação de pães, 5.000 alimentados, sem contar mulheres e crianças. Os discípulos estavam sendo preparados para iniciar a pregação do Evangelho, e Jesus faz um desafio: dai-vós de comer à multidão faminta. É claro que Jesus queria lhe ensinar que a pregação do Evangelho é o alimento que o homem não tem mais mãos por natureza, não tem nas mãos por natureza. É algo que Deus lhe dá por milagre. Assim apareceu o alimento, pães e peixes, e todos foram saciados. A lição do texto é: Deus sempre tem uma mensagem, um alimento espiritual para o cristão saciar a fome do povo. Então ali Jesus disse: dai-vós de comer. Filipe disse: Senhor, nem se a gente tivesse 200 denários, a gente ia conseguir alimentar essa multidão inteira. E então apareceu lá um menino com 5 pães e 2 peixes, e aquele pão simples, aquele pão que na verdade não era aquele preparado para alimento, dá para ver que a família realmente era uma família pobre. Aqueles 5 peixinhos, não é aquele peixe grande, que daria para fazer uma boa muqueca, mas Jesus opera o milagre da multiplicação, e ali então o povo é alimentado, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
recusa ser feito rei pelo povo, né? Após o milagre, né? Alguns perguntam por que Jesus se recusou a ser feito rei. Aqueles homens só queriam lhe fazer rei porque ele havia feito o milagre de alimentar a multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Eles estavam preocupados em não passar mais fome. Jesus queria ser rei não para saciar a fome física do povo, mas por saciar a fome espiritual do povo. Os 12 são enviados. Jesus realizou muitos milagres e pregou muitos sermões. Os apóstolos passaram por um bom treinamento e agora chegara a hora deles iniciarem seu ministério. A lição do texto é: Jesus sempre prepara o homem antes de enviá-los para a missão. Jesus anda sobre o mar. Os discípulos vinham sendo treinados intensamente. Após selecionar os 12, Jesus coloca numa prova. Eles haviam enfrentado uma tempestade no mar, acompanhado de Jesus, e viram como ele repreendeu o mar e o vento, e seguiu-se uma grande bonança. Agora Jesus deixa sozinhos a enfrentar a tempestade enquanto eles sobem ao monte para orar. Sem dúvida, Jesus estava orando por eles. No momento que Jesus sobe ao monte para orar, enquanto os apóstolos enfrentam a tempestade, temos a seguinte lição: o líder deve sempre interceder pelos seus discípulos que ele treinou. Os apóstolos deveriam ter a fé de repreender o mar e o vento, mas não fizeram. Quando Pedro vê Jesus caminhando sobre as ondas, pede que dê ordem para que ia até ele. Diante da ordem, Pedro começa a caminhar sobre as ondas, mas o vento forte faz Pedro temer, e novamente ele não usa a autoridade que Jesus Cristo lhe deu sobre o vento e vai desfalecendo. A lição do texto é: quando estivermos na tribulação, enfrentando as ondas e o vento, temos que usar a palavra de autoridade que Jesus nos deu. O interessante é que quando Jesus disse: vão adiante que depois eu encontro vocês, e a Bíblia fala que era a 4ª vigília da noite, que é de 3 a 6 da manhã. A primeira vigília é de 6 da noite às 9 da noite. A segunda vigília aí vem das 9 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. A 4ª vigília é das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, entre 3 e 6 da manhã foi quando aquela tempestade veio sobre o mar, e provavelmente na madrugada, imagina o mar como é que é, naquela neblina, cerração, ao ponto de que eles viram alguém sobre o mar, andando sobre o mar. O que eles disseram? É um fantasma. Então é a história de pescador. Você sabe como é que é a história de pescador: um vulto, alguém andando, é um fantasma. E aí Jesus: não temas, que sou eu. Aí Pedro: se és tu, ordena-te que eu vá a ti. Tudo bem, então vem, Pedro. E ele começa a andar, só que o vento estava forte, ele temeu e começa a afundar. Ele pode, ter realmente afundado, mas ninguém teve o prazer de andar sobre nas águas igual Pedro, né? Pedro foi o único, biblicamente dizendo, que andou sobre o mar. Os milagres de Nazaré. A fama de Jesus corria por todas as terras. Quando ele chega a esta cidade, eles fazem com uma mulher que tinha um fluxo de sangue, manifestam fé de que poderiam ficar curados ao tocar nas vestes de Jesus. O que contamina o homem? Os fariseus se preocupavam com a saúde do corpo, mas não com a saúde da alma. O alvo de Jesus é a alma limpa, e esta é contaminada pelo que procede do coração do homem. A lição do texto é: a pureza ou a contaminação da alma é determinada pelo que procede do coração do homem. Por que é aquilo que procede do coração? Porque o pecado ele vem das atitudes humanas, e as atitudes do humano procedem do coração. Ninguém vai, por exemplo, mata alguém sem antes maquinar em seu coração, de premeditar aquela ação, a não ser se a pessoa surtou. Aí é uma questão, uma questão do psique, né? É uma questão já da sua mente, não diretamente da sua sanidade. Uma pessoa sã, qualquer atitude que ela toma, procede daqui do seu coração. Então o pecado ele nasce aqui e não no ato. A pessoa não mata alguém do nada, ela vai premeditar, ela vai maquinar, ou seja, pelo ódio, pela vingança. Então Jesus fala que o que contamina um homem é o que sai do seu coração. O jugo de Jesus. Após esse debate com os fariseus sobre guardar as tradições dos anciãos, Jesus faz uma comparação entre o ensino dele e o ensino dos fariseus. A lição afinal deste texto é que o cristianismo exige do homem para a salvação é leve,
quando comparadas a outras religiões. No caso, os fariseus colocavam um fardo muito pesado sobre o corpo, e Jesus diz que o seu fardo é leve. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E a mulher cananeia? Esse texto é julgado por muitos como uma grande grosseria de Jesus, chamando aquela mulher de cachorrinha. Na verdade, não existe grosseria nenhuma, é apenas uma questão doutrinária. Era notório a todos que os israelitas pregavam que somente Yahvé era Deus e que todos os outros se alimentavam de lixos doutrinários. Quem cresce em Baal era um lixo doutrinário, e por isso diziam que eles eram cães no sentido espiritual, pois os tais se alimentam de lixo. Quando Jesus disse que não poderia tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos, Jesus está confirmando que cultuar Baal é lixo doutrinário. Então era uma mulher cananeia, ou seja, uma mulher nativa de Canaã. Então naquela terra normalmente eles adoravam Baal, mas ela vai procurar Jesus por causa da sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. Aí Jesus disse: não é lícito pegar os pães que estão na mesa dos seus senhores e dar aos cachorrinhos. Parecia que Jesus estava sendo muito grosseiro com ela, mas na verdade Jesus falava de doutrina, de heresias, de falsas crenças. Nós não podemos pegar um alimento que está na nossa mesa, porque Deus é o Deus verdadeiro, e dar a vocês que comem lixos espirituais, ou seja, vocês adoram Baal, vocês não servem ao Deus de Israel. Mas aí a palavra dela, surpreendente, que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus, não tem aqui, na mesa de seus senhores. Então aquela palavra, significava que ela também estava comendo as migalhas, ou seja, se ela procurou por Jesus, é porque ela de alguma forma ela estava querendo comer da mesa que caía dos pães que estavam na mesa dos seus senhores. E Jesus ali achou que grande foi a sua fé, alvo de Jesus é alcançado, pois a mulher, quando dá testemunho dizendo que os cães comem das migalhas que caem das mesas, ela está confessando: realmente quem adora Baal se alimenta de lixo doutrinário. Eu busquei a ele, mas ele não respondeu. Reconheço que o Deus de Israel é o único que pode me responder. A lição do texto é: toda doutrina fora da palavra de Deus é lixo doutrinário. E aí quando ela fala aí, Jesus fala: mulher, grande é a sua fé. E a menina ali tem um mal expulso da vida dela. A cura de um surdo gago. Jesus cura um homem surdo e gago e pede que não divulgue. Certamente Jesus não queria que o conflito com os fariseus aumentasse, mas quando ele sempre pedia para alguém: não fale isso para ninguém, aí que eles iam lá e falavam mesmo, A segunda multiplicação de pães, e aí são 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Após o apóstolo terem sido treinados na primeira multiplicação dos pães, Jesus faz outra prova com eles e lhe diz: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. A resposta deles deveria ser: mestre, tenho aqui alguns pães e peixes, vamos orar para que eles sejam multiplicados e alimentaremos a multidão. Mas eles responderam como se ainda não tivessem sido treinados para aquele momento: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus mais uma vez multiplica os pães e os peixes. O fermento dos fariseus. Jesus havia dito anteriormente que o crescimento do reino de Deus é semelhante a uma mulher que introduz fermento na massa. Agora ele fala para tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus significa a doutrina dos fariseus, comparando o fermento bom por causa de um crescimento real e espiritual na massa. O fermento ruim é o fermento das seitas que causam crescimento falso. Então a preocupação do fermento dos fariseus, porque quando você vai bater um bolo, o que vai de fermento na massa é bem pouquinho, e mesmo que seja sutil, dá um crescimento no bolo, Então Jesus comparou a esse fermento a um fermento bom, que traria um crescimento para o reino de Deus. Mas o fermento dos fariseus, que são as falsas interpretações, as heresias, deveriam ter cuidado, porque dariam um falso crescimento. E é o que às vezes acontece com algumas igrejas. Você olha, a igreja está abarrotada, algumas igrejas que prometem mundos e fundos, está preocupado com a vida das pessoas na terra, com bens materiais, com riquezas. A igreja está assim, mas é um falso crescimento, porque não tem ali o verdadeiro
verdadeiro fermento que faz a massa, né, ou o reino de Deus, ou a igreja crescer de forma saudável. O cego curado. Betsaida ficava ao norte do mar da Galileia. Vamos ver se a gente acha aqui. Tá aqui, ó, no mapazinho, ó, do lado direito, lá em cima. Betsaida. Jesus retira um homem da cidade para realizar um milagre. Havia muito clamor em torno das suas curas. A cura deste homem simboliza a cura espiritual dos homens. Primeiro, ele tem uma visão parcial e diz que vê homens como árvore. E segundo, ele vê ao longe e distantemente. Ao aceitarmos Jesus, nossa visão ainda é parcial no quesito espiritualidade, mas aos poucos ela vai crescendo e vamos enxergando ao longe. Essa cura foi bem diferente, né? Jesus vai curar o homem, ele vê o homem como árvores e depois vai se endireitando até que Jesus o cura definitivamente. A gente pode comparar a espiritualidade. No começo da fé a gente vê as coisas mais ou menos, né? E ela só vai melhorando com o decorrer da nossa caminhada. A confissão de Pedro. Jesus indaga aos seus discípulos sobre o que eles dizem sobre o Filho do Homem, e Pedro faz a confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz que Pedro é bem-aventurado por receber a revelação do Pai. O nome de Pedro tem origem no grego Petros, que significa pedra pequena. Quando Jesus diz que vai edificar a sua igreja, ele usa o termo grego Petra, que se traduz por pedra irremovível. Jamais a igreja de Jesus seria edificada sobre um homem, mas a igreja católica confunde nesse texto dizendo que Pedro é pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Então há um erro de interpretação da igreja católica, porque quando Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? Elias, Jeremias, alguns dos profetas, João Batista, e vocês, para vocês, quem eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus vai dizer: Pedro, não foi a carne que te revelaste, mas meu Pai que está nos céus. E aí Jesus vai conversar com ele, vai dizer: ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quando Jesus fala tu és Pedro, né, que significa tu és Petros, ou pedra pequena, e sobre esta pedra, que aí é Petra na palavra grega, que significa rocha ou pedra irremovível, Jesus está dizendo que edificaria a sua igreja sobre a Petra, ou seja, sobre ele que é a rocha, e não sobre Pedro. E a igreja católica traduz que a igreja foi edificada sobre Pedro. Inclusive a Basílica de São Pedro, eles dizem que está edificada sobre os restos mortais de Pedro. O Papa recebe o anel de Pedro, né? Ele coloca o anel no seu dedo, dizendo que a autoridade de Pedro está sobre ele, e que Pedro foi o primeiro Papa da igreja, e foi Papa por 25 anos. Predita a paixão 3 vezes. Jesus começa a falar do seu sofrimento, que Pedro vai rejeitar de imediato, né? Pedro fala: não, tu não morrerás. E aí vem a repreensão a Pedro. Os israelitas nunca atribuíram a profecia de Isaías 53 no Messias. Os 5 termos que Isaías usa para falar do sofrimento dele: aflito, ferido de Deus, oprimido, moído, castigado, eles não aceitavam que o profeta falava do Messias prometido. Pedro, ao ouvir esta declaração, afasta Jesus dos apóstolos e começa a repreendê-lo. Nesse texto vemos toda a limitação humana. Pedro, que havia feito uma confissão maravilhosa, agora toma uma atitude errada, repreendendo Jesus. Jesus repreende, dizendo que essa atitude foi inspirada por Satanás, né? Para trás de mim, Satanás. O propósito de Jesus era então morrer e dar a sua vida pelos pecadores. Deixa eu ver aqui. Falta quantas páginas? 30? Por quê? Aqui está na 69 e acaba na Na minha falta 34. Porque eu acho que a minha deve ter mais. Sim, deve ser isso aí. Então a gente vai parar aqui. Tem que marcar aqui. Na minha página é 105. Marca aí, André. Isso. O custo do discipulado. E aí a gente termina semana que vem. Termina a 4ª lição.